Olá, tudo bem? Eu sou o Dásio Júnior e bem-vindo a mais um A Tarde Talks. Hoje a gente vai de novo para a Tarde Talks Med. Eu sou um profundo interessado por tudo que acontece com o ser humano, principalmente nessa brincadeira que eu falo que é assistência técnica, né? A mais perfeita máquina criada, vista pelos olhos dos profissionais que entendem dela como ninguém. E a gente vem falando direto sobre esse problema, essa compulsão alimentar, como se alimentar, né? Esse problema que um tempo atrás, um cara chamado Malthus disse que não haveria comida para todo mundo na face da Terra. E acho que por isso as pessoas se basearam em Malthus e começaram a criar toda sorte de comida, e comida ruim. E essa comida leva a um grau excessivo de obesidade. E existem vários métodos para se combater a obesidade. A gente vem conversando sobre algum deles. E hoje eu vou um pouco mais radical. Hoje eu vou falar sobre a cirurgia bariátrica, né? Que é um método de se resolver a obesidade, mas existe uma série de coisas em torno dela que a gente precisa saber. E para tal, convidei um profissional à altura, Dr. Daniel Proença, que é um cirurgião bariátrico e cirurgião geral, com mais de 700 cirurgias. Então, está aqui para resolver de vez qualquer coisa que vocês não saibam sobre cirurgia. Está aqui no A Tarde Talks, tenha certeza disso, nos alegra esse momento, porque a gente vai poder falar de um tema de extrema importância para a sociedade, que é realmente obesidade. Vamos fazer uma coisa, doutor Daniel, você começou a parar com quantos anos? Com 7? Você tem quantos anos? 30? Com 700 cirurgia, é quantas por dia? Então, cara, não é brincadeira. Não, hoje eu tô com 40 anos. Nossa. E comemorei esse ano 15 anos, né, de medicina, né, e a cirurgia bariátrica foi uma paixão, né, então eu tenho familiares extremamente obesos que pesam 200 quilos, 220 quilos. Como resolver o problema da família também. E que sofre com obesidade, tem um passado muito importante de obesidade, e me especializei em nutrologia clínica. E quando eu comecei a fazer nutrologia clínica, eu percebi que a gente poderia fazer mais, né? Fazer de uma forma mais ampla e mais completa. E aí eu parti para a cirurgia bariátrica. Doutor Daniel, deixa eu lhe fazer, eu preciso detalhar e perguntar aqui uma coisa bem... uma pergunta pueril. Por que a gente engorda e por que a gente emagrece? Como é isso? Complexo. Porque eu como muito, engordo um pouco. Pedro come pouco, engorda muito. Como é isso? Obesidade Não é cabeça o tempo inteiro. Obesidade é uma doença multifatorial. E é por isso que, por exemplo, você já fez vários programas, ora falando da parte de nutrição clínica, ora a gente vai falar da psicologia e da psiquiatria relacionada à obesidade, ora a gente vai falar sobre a cirurgia bariátrica, né? E isso é que faz ser uma doença de tratamento desafiador. Multidisciplinar também, o processo de cura dela, né, do pós-cirurgia. Obesidade é uma doença que não tem cura, ela tem controle. Então, isso é uma coisa que precisa ficar bem claro para as pessoas. Porque hoje... Motivos endógenos, exógenos, psíquicos, né? Por exemplo, existe um dado alarmante. Hoje, 56% da nossa população está com sobrepeso e obesidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aqui. Tem uns 4 gordinhos aqui, viu? Bora. 56% está acima do peso. 1 milhão de pessoas anualmente morrem de obesidade. 12% das crianças até 12 anos de idade, segundo o IBGE, estão acima do peso. E o que isso é alarmante? Que provavelmente serão adultos obesos. Diabéticos, hipertensos. Existem estudos que mostram que pessoas com IMC maior que 40, e a gente vai conversar sobre o que é IMC daqui a pouco, a cada ponto acima do 40 há uma redução de 4 anos de vida. Então, existe... Você bateu 8. Então, existe obesidade saudável? Não. Obesidade não é saudável. E, posto isso, por que a gente engorda, por que a gente emagrece?
Eu vou começar pelos fatores psíquicos, né, que são muito importantes, né? Atualmente, você bem colocou que a gente está num momento de compulsão alimentar e diversas impulsões. O Brasil... Diversos gatilhos, diversos estímulos da comida ultraprocessada, da comida industrializada, da comida de plástico. Aquele sanduíche do M, ele é de plástico. A pessoa que come aquilo ali... Não estraga nunca. É isso. Você pode deixar aquele sanduíche 1 ano parado, ele vai continuar da mesma forma, do mesmo jeito. De conservantes, né? Mega Octopus Power, Ultra Blaster. Exato. Uma das coisas que a gente fala para os nossos pacientes é menos embalagem e mais facas, mais coisas naturais, cascas, né? Então isso faz com que seja uma dieta simples, fácil de ser executada. Você imaginar, eu estou abrindo um iogurte, né? Vamos fazer o seguinte, pega um leite desnatado aqui, faz um iogurte e tal, vai conseguir fazer, é mais saudável, tem menos conservante. Come menos. Né? Comer menos. Quão desafiador é comer menos? Será que o segredo é comer menos ou comer melhor? Por exemplo, uma das coisas que eu coloco. A gente consegue comer 4 paçoquinhas? 4 paçoquinhas? Fácil. Come fácil. Você consegue comer meio balde de morango? É difícil, né? É a mesma quantidade de calorias. A gente está falando. Com vodka, metade vai. Agora... Com a vodka vai fácil. Metade vai fácil. Então, assim, quando a gente coloca... eu tenho meio balde de morango que eu não vou conseguir comer, mas 4 paçoquinhas eu consigo. Então, essa questão ultraprocessada, os alimentos cada vez mais estudados para tornar o paladar mais viciante, ele faz com que haja uma atuação a nível de cerebral, né, em nível de receptor de serotonina, dopamina, noradrenalina, que são neurotransmissores produzidos pelas células nervosas, que fazem com que você fique cada vez mais dependente desse alimento e desse prazer, né? E um outro viés. Hoje a nossa qualidade de vida está tão corrida, a nossa vida está tão corrida, é reunião, é correr, é filho, família, trabalho e etc. Eu não almocei ainda. 4h20, eu não almocei ainda. Eu não almocei ainda, aí daqui a pouco você vai em algum lugar, você olha aquele alimento e aquele alimento que é o que dá. Peraí, doutor, acabei de pegar 2 biscoitos folhados ali, comi um café pra você, doutor. Eu que estou bem na fita, né, com todo respeito. Peguei 2 biscoitos folhados ali comigo, tava com fome. Não? Tava com fome, é o que tinha que fazer. Agora, isso por exemplo, você, com certeza, né? Você hoje entende que isso é algo que ocorreu de forma temporária. É extemporâneo. Não refere à sua realidade, ou seja, a recorrência e a exposição a isso que fazem. E aí entra outro fator. Nós temos hoje ambientes obesogênicos. Então, repare, uma família, ela raramente possui um único indivíduo obeso. Na minha sala de aula, eu estava lembrando disso, minha sala de aula, eu era um gordinho, era um gordinho e todo mundo, meu apelido é gordo. Vários amigos meus chamam de gordo, porque eu era gordinho, mas só tinha eu. Hoje, quase metade da sala, mais da metade, todos os meninos já são meio gordinhos. Você tem uns traços, né? Um pneu, não sei o quê, tem um traço de tendência a... Sim, que são os ambientes obesogênicos. Então, assim, aquela criança, até dentro de casa, né? Que existe assim, o pai e a mãe trabalham o dia todo. E como é que eu vou marcar meu amor, minha presença e etc. para o meu filho? Meu filho quer um chocolate, meu filho quer alguma coisa gostosa, uma alimentação que ele queira, que seja uma alimentação inadequada. Não, eu vou aqui dar meu afeto. A comida, ela ocupa um lugar na nossa sociedade que a palavra já coloca, comemoração. Então o primeiro ponto dela é comer, né? Então quando você vai fazer uma festa na sua casa, qual é a primeira coisa que todo mundo pensa? Vamos comer o que vai ter para comer, né? Então a comida, ela representa um papel para a nossa sociedade, um papel de afetividade, um papel de união, um papel de afeto, né? E a gente precisa trabalhar isso. Será que eu falar para meu filho, para, enfim, quem for, eu falar, vamos comer aqui algo saudável,
será que realmente isso é ruim para a nossa sociedade ou será que a gente está querendo ali dar realmente uma qualidade de vida melhor para essa pessoa, né? E para isso a gente precisa nos trabalhar. Sabe uma coisa engraçada? Tu continua, por favor. Outro fator importante é a genética, como você colocou, né? Pô, eu que venho de uma família de obesos, né? Para eu conseguir perder 1 quilo, 2, suado. Em compensação, em um final de semana, se eu soltar, eu ganho 3, 4, né? Então, assim, o entendimento sobre que o papel da genética, hoje os estudos mostram que está entre 8% e 10% a genética, tá? Tem associação também, certo? Claro. E a associação, eu tenho associação genética, eu tenho associação do ambiente, as questões psicológicas que têm que ser muito abordadas, afinal hoje nós estamos em uma pandemia, né, de doenças mentais. O Brasil é o país mais ansioso do mundo com diagnóstico de transtorno de ansiedade, né? Hoje 40% da população brasileira tem diagnóstico de transtorno de ansiedade. E qual é a relação do transtorno de ansiedade com a compulsão? Então eu estou ansioso, para onde que eu posso transferir essa ansiedade? Eu vou transferir essa ansiedade para o alimento, que é algo prático que está ali comigo, fácil. Então, hoje a gente tratar a obesidade é multifatorial. Eu preciso tratar um indivíduo e tratar uma família. Tem algo que está complicando o tratamento da obesidade. Vamos lá, antes de botar para isso, batendo um papo com a psicóloga aqui, depois eu vou me lembrar o nome dela aí, eu vou pedir ao pessoal da edição para quando eu falar isso, jogar uma imagem dela aí do que a gente gravou, viu, o pé de Mônica lá, porque ela deixou muito claro aqui para mim que o problema era quase que total psicológico. Quase quando eu falo 70%, porque, e eu concordo com ela, porque eu hoje passei o que é passar fome e convivo com isso, né? Eu cortei os gatilhos que me faziam isso, né? E eu trabalhei minha ansiedade com um medicamento, procurar um medicamento, né? O medicamento é cannabis medicinal, que tomou conta da minha ansiedade. Eu, por ter trabalhado muito tempo, e além dos fatores da sua vida pessoal que contribuem para você engordar. Tipo, eu trabalhei a noite toda, eu estou aqui com minha produtora que não dorme antes de 2 horas da manhã, porque a vida inteira foi acostumado. Eu passei o tempo inteiro dormindo 2 horas da manhã. Hoje eu consigo dormir 11. Mas foi isso para dormir 11. Ou seja, de 11 a meia, 2 horas da manhã, eu comia. E é uma comida boa. Nossa. Esse horário é uma comida que bate muito bem. Não, primeiro que não tem garfo, né? Dedo logo no doce. O dedo vai no doce, vem no dedo, você mete a mão na banana, tira a casca da banana, joga fora, come. É uma doideira, né? E é isso que prova que é um pouco da doideira da compulsão. Você não respeita nem o processo de se alimentar de uma maneira formal, botar na mesa, comer com garfo, você vai pegando de mão, uma coisa até animalesca. Aí é um perfil compulsivo, né? Mas eu vejo a compulsão. Entenda, a coisa que a gente está falando um pouco. Como é que é um almoço de domingo? Cachaça da família, cachaça. As comidas geralmente ligadas a uma cultura, quer seja de onde esse povo é oriundo, se tem descendentes espanhóis, aquela imensa paeja com 1 milhão de coisas, se são de portugueses, aquela coisa de chorinho embutido, se são de espanhol, de italianos é a massa, se é do brasileiro, aquela feijoada, aquele churrasco. E tudo isso dizendo que isso é próspero, que isso é muito bom. É o coisa do Odara, né? O Odara é a pessoa que é gorda e próspera. Ser gordo, estar alimentado. Né? Então, todo o ambiente contribui para isso, que luta, hein? Começou lá de trás, né? Antigamente, criança saudável era criança que era obesa, né? Que era fofinha, que era gordinha e tal. Então, começou lá de trás isso, né? Eu bloqueei minha mãe no Instagram. Por que você bloqueou? Toda vez que eu tô ridículo, magro, tísico, que eu vou morrer de magro. Pô, bloqueei. Porque minha mãe do Instagram. Sabe, a opinião de mãe é uma merda, né, doutor? A opinião de mãe mexe com a cabeça de qualquer um. Você tá magro, você não tá comendo, não sei quem morreu. Mentira, nunca morreu ninguém. A minha me ensinou. A minha me ensinou. Só não tinha esse negócio, não, doutor? É o primo da amiga de minha tia, comeu uma laranja, morreu assim. Mentira, não tinha nada de invenção. A minha me ensinou. Bom, eu tava obeso, ela chegou pra mim e falou assim: meu filho, você tem que emagrecer. Tá bom. Fui lá e emagreci. Aí eu emagreci. Quando eu emagreci, ela virou pra mim e falou: não, agora você tá muito magro. Para de emagrecer. Aí eu falei: caramba,
Se eu tô acima do peso, não tá bom. Se eu tô abaixo, não tá bom. E esse é um outro impacto. Essas brincadeiras que eu tô falando, viu, gente, é para mostrar a vocês como é pesado o tranco para poder estabelecer uma coisa que é saudável, né? O saudável, o que é saudável para a família, né? Quer ver uma coisa que a gente tem que se preparar? Obesogênico. Uma coisa que a gente precisa se preparar. Você fala, vou fazer dieta. Legal, vou fazer dieta. Aí você vai para uma mesa com amigos, com todo mundo. A primeira coisa, você não vai comer não? Você não vai beber? Vamos, a gente tá aqui no meio de todo mundo. Não, mas eu tô bem. Sofri muito isso. Eu tô bem. Não, mas você precisa. Vamos lá com a gente e tal. Não, mas eu tô bem. Não, mas você precisa. Não, eu preciso estar bem comigo. Né? Eu preciso partir desse pressuposto. E um fato que eu quero... Você deixa de ser comunitário do problema, né? John Maynard Keynes, quando você vê 12 soldados marchando de um jeito e o 13º marchando errado, provavelmente o 13º está marchando certo e os 12 outros estão marchando errados. Exatamente. Uma coisa que me alarma, Eudásio, assim, e eu trago muito o tema sempre educação neurocompatível associada à obesidade, porque a gente começa a formar a formação na criança. Sim. 40% das mulheres que eu já fiz cirurgia bariátrica foram abusadas sexualmente na infância. Isso para mim é um dado alarmante, né? Então as pessoas às vezes engordam para não sofrer novamente o abuso, ou então se anular, né? Ficar feia, ficar indesejada. Ou então a comida tornou-se um aliado, a fuga, para suprir a dor que ela passa. Então aquele trauma que ela sofreu é tão intenso, ela ou ele, porque existe abuso de mínimos. Lógico, abuso de... É tão intenso esse trauma que a comida ocupa esse papel. Certo? Então eu tenho um aliado, a comida. Existem inúmeros relatos que fazem a mim falando, eu contei para meus familiares e meus familiares não acreditaram no que eu falei. Isso é a coisa mais normal do mundo. Eu sou um dado, a cada 11 minutos no Brasil uma mulher estuprada. Só para vocês entenderem. A 11 minutos tem uma mulher sendo estuprada. A Bahia, o ano passado, matou mais de 1.300 mulheres de feminicídio. A Bahia é o lugar que mais se mata pessoas trans no Brasil. Então, você sabe entender o tanto da cabeça, né? E, nesse momento, esse indivíduo que sofreu uma série de traumas, ele procura um abrigo. E esse abrigo torna comida. Então, quando a psicóloga que veio fazer entrevista com você falou assim, não, a questão da obesidade é um percentual altíssimo psíquico, sim, existe uma necessidade enorme, prioritária, para o tratamento psíquico relacionado à obesidade. Porém, existe um outro fator, outros fatores. Claro. Por exemplo, quando a gente faz cirurgia bariátrica, né? Eu já ia partir para isso. Quando a pessoa... Vou pegar o gancho para não me atrapalhar, mas você vai conseguir seguir na sua pergunta, na sua resposta, perdão. Quando ela chega nesse nível que ela quer, que ela vê, que ela precisa de uma cirurgia bariátrica, alguém viu, ela quer recuperar a autoestima, o que é em si a cabeça dessa pessoa quando ela vai dizer assim, eu vou cortar uma parte de mim para ser feliz. Eu vou cortar uma parte de mim para não morrer. Vou cortar uma parte de mim para quê, doutor? Essa é a pergunta. A decisão da cirurgia bariátrica, ela vem do momento em que a dor da limitação causada pela obesidade, ela é superior ao medo, ao receio, a série de restrições que eu posso vir a ter lá na frente, ou não, depende de como isso é visto. Então a decisão cirurgia bariátrica, ela torna-se prioritária no seguinte momento. Se eu continuar obeso, eu vou infartar mais, eu vou ter mais AVC, eu vou viver menos, eu vou ter uma qualidade de vida muito inferior à que eu tenho, ou eu vou continuar obeso e sobrevivendo
restrito de liberdade, restrito às vezes de higiene pessoal, com convívio social, com estigma social e usando uma série de remédios. Qual é essa balança? A que momento eu tomar essa decisão? Então, quem está escutando a gente, essa decisão, ela tem que ser pautada na saúde. Né? Então, quando eu tenho uma associação de algumas doenças à obesidade, é o momento de eu pensar. Por exemplo, diabetes. Vamos falar de diabetes? Diabetes e obesidade. Hoje, o tratamento... Amigos e irmãos. Né? Amigos e irmãos. Hoje, o tratamento da obesidade, da diabetes, inicial. Você e o Dásio, supondo que você tivesse obesidade e diabetes, foi diagnosticado. Qual é o tratamento inicial hoje? Cirurgia bariátrica. Inicial. Qual o objetivo? Eu faço inicialmente a cirurgia em você, porque eu aproveito que o seu pâncreas ainda produz insulina, fazendo com que assim você, a longo prazo, tenha menos complicações do diabetes, como a retinopatia, problema no pé, problema renal, assim por diante. Então, qual é o objetivo do emagrecimento e da cirurgia bariátrica? E é claro que a gente vai fazer uma ponte aqui gigantesca, que não é a cirurgia bariátrica sozinha. Porque eu tenho nesse momento que falar, olha, você vai fazer a cirurgia bariátrica, mas você também vai fazer dieta, mas você também vai fazer acompanhamento nutricional, mas você também vai fazer atividade física, mas você também vai fazer acompanhamento psicológico. Tem um incauto, tem o que vai fazer porque acha que é a solução e que não sabe, que depois, sei lá, fala, não sabia que era isso. Tem gente assim ainda que não porque muitas vezes eu tenho uma parte da família da minha mãe que tem 6 bariátricos, né? Mas são pessoas que estão no interior e comem, como diria, eu adoro os termos antigos que a mãe usa. Ele fala, come desbragadamente. Né? Comem em bacia, comem. Tem 8 bariátricos. Tem uma que está na segunda. Então, essas pessoas não estão preparadas, elas não sabem onde vão chegar, elas não sabem que a vida delas realmente... Ela escolheu por, entre aspas, cortar algo da vida dela. Será que ela... Literalmente falando, é errado falar literalmente, mas... Será que ela realmente decidiu a fazer uma cirurgia bariátrica ou ela decidiu não ser mais obesa? A grande resposta é, e para quem está vendo a gente, eu não vou ser mais obeso. Custe o que custar. É isso mesmo. E vai custar. Vai custar manter um acompanhamento nutricional, vai custar manter psicologia, psiquiatria às vezes, vai custar fazer atividade física todo dia, com ou sem cirurgia bariátrica. É muito alto o índice de retorno de cirurgia? Como é isso? Não, né? Hoje não. Hoje a gente está falando entre 8% a 12%. Quais são as cirurgias, as técnicas cirúrgicas? Tem balão, tem... Balão é uma técnica endoscópica que a gente coloca uma bexiga cheia de líquido dentro do estômago. Não cabe comida. Tá? Então a ideia é exatamente esse, ocupar o espaço, e além de ocupar o espaço, o nosso estômago ele produz um hormônio que chama grelina, que é um hormônio responsável pela fome, tá? Ele produz hormônios que dão fome. Então a sinalização gástrica... Eu tenho 10 grelina, imagina, tem 10 litros de grelina, minha filha, vai comer assim. A feira deve estar alta lá. Nossa, feijão, ela me disse que o prato dela tinha 12 coisas, feijão, arroz, batata, isso, aquilo, eu falei, pare. Aí o balão, a gente é uma bexiga, que a gente coloca intragástrica, né? Enche com soro e faz com que haja um menor volume, né? Que você consiga ingerir, associado a uma redução da grelina. Por que redução? Porque seu cérebro, seu estômago entende que ele está cheio e que agora ele não precisa mais produzir tanto hormônio que dá fome, certo? Então o intuito com isso é que você perca peso, né? E o que eu costumo falar para todo paciente é, eu posso tirar seu estômago, mas se a gente não tratar o quadro compulsivo, você vai comer sem fome, né? Então... Assim, a balão... E agora a gente entra, que é o método endoscópico, e agora a gente entra nos métodos cirúrgicos, né? A gente tem o sleeve, que é a gastrectomia vertical, e depois o pessoal pode colocar uma foto para as pessoas entenderem. Rapaziada!
e que é uma gastrectomia vertical, onde a gente tira uma parte desse estômago, transformando o estômago em um tubo, né? E eu transformo ele em um tubo, tirando 70% do estômago, mais ou menos. Isso, essa sleeve é indicada para um certo nível de obesidade, assim, são os níveis de obesidade que direcionam a técnica, não? Cada paciente tem a sua cirurgia. Tá bom. Então eu preciso avaliar as suas doenças associadas, o seu grau de obesidade, o seu quadro psíquico, para que com isso a gente tome uma decisão conjunta, tá? A outra técnica é o bypass, que a gente confecciona um estômago menor e associa um desvio intestinal, né? Essa cirurgia é a cirurgia mais metabólica, é uma cirurgia hoje que a gente tem o melhor controle do diabetes, por exemplo, hoje é feito com bypass gástrico, né? Todas as cirurgias hoje, pelo menos no Brasil, a imensa maioria, 98% das cirurgias, são feitas de forma laparoscópica, que são furinhos, né? A cirurgia robótica, ela vem despontando, né, ainda muito inicialmente, mas pode ser que venha a ser feita... Reduz o tempo da cirurgia bastante, né, doutor? A comparação da robótica com a laparoscópica, não. Não, eu falo da laparoscópica. A laparoscópica para aberta reduz não só tempo, mas cura, mas a recuperação, quantidade de infecção pós-operatória, a hérnia de parede abdominal. Então hoje não se justifica mais, com os métodos tecnológicos que nós temos, fazer uma cirurgia aberta, uma cirurgia bariátrica de forma laparotômica aberta, né? Então hoje o que a gente tem de melhor é a cirurgia laparoscópica, que é feito com segurança, que a gente tem uma taxa de complicação hoje pós-cirurgia bariátrica que gira em torno de 0,04%. Né? Então é uma taxa muito... Mesmo com pacientes extremamente obesos, com comorbidades... Não existe... Existe um momento que você não pode operar, você vai ter que segurar sua onda aí para operar? Existe, e esse é o ponto que a gente precisa chegar. Então esse preparo pré-operatório, ele serve não só para o preparo psíquico, para o que esse paciente vai passar, mas ele serve também para o preparo clínico para ser submetido a uma cirurgia. Porque tem aquela história, doutor, de que o cara está num peso, que precisa aumentar de peso para operar, ainda existe isso? Não. Ou não? Ou existe, uma vez eu vou engordar para poder ser operado. Não, isso... Eu já ouvi isso, viu? Às vezes, o que aconteceu lá atrás, tá? Sim. A Agência Nacional de Saúde, existe uma normatização que ela fala que os pacientes têm que ter IMC maior que 35 e alguma doença associada. Aí esses pacientes lutavam porque eram diabéticos, porque estavam graves com suas doenças e a cirurgia seria uma saída. E eles lutavam para se adequar a essa legislação. Nos Estados Unidos, hoje já está aprovada cirurgia bariátrica para IMC maior que 30. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica também já colocou várias petições dentro da Agência Nacional de Saúde para trazer essa legislação para o Brasil, posto que mostrou muito benefícios inúmeros para pacientes diabéticos, tá? Então, isso a gente vem de um outro ponto, né? A gente tem compulsão por comer, a gente tem... Jogar, sexo, a gente tem ansiedade 1000. Então assim, eu quero resolver meu problema. O que eu preciso para resolver meu problema da obesidade? É operar? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso engordar, eu preciso emagrecer, eu preciso fazer o quê? Eu vou fazer. Tá no desespero, né? Então a gente precisa pegar essa pessoa e falar para ela, calma, vamos preparar aqui, vamos avaliar seu caso, ver se esse é o melhor momento, ver se é o melhor a ser feito, vamos cuidar da sua parte psicológica, vamos cuidar da sua parte fisiológica, onde, por exemplo, agora saindo no outro extremo, tá? Eu pegar um paciente super obeso, com IMC de 55, 60, que esse paciente ele tem risco de vida de ser operado. Eu chegar para esse paciente e falar, não, ó, você vai participar de um grupo especializado de emagrecimento, você vai se internar ou não em um hospital de obesidade. De 50? A internação, ela se dá devido às doenças associadas. As comorbidades. Mas continua sua linha. Isso.
a gente vai internar esse paciente para que ele possa, num hospital de obesidade especializado, ele possa ter o tratamento dele de forma adequada, para depois esse paciente vir de melhor metabolicamente, mais ajustado, mais seguro ser submetido à cirurgia. Eu acho que a associação do tratamento clínico com o tratamento cirúrgico é que é o sucesso. Então, a cirurgia bariátrica, eu brinco com todo mundo, né? Meu bisturi sozinho não faz nada. Sim. Mas se a gente somar a cirurgia bariátrica com o tratamento clínico, com a medicação, com a psicologia, com a psiquiatria, a gente vai somando forças. E a soma de forças, inclusive, com todos os profissionais falando a mesma coisa, para que esse indivíduo ele se veja como autorresponsável no processo. Sim. Não adianta ele chegar para mim e falar assim, doutor Daniel, resolve o meu problema. Não, eu não vou resolver o seu problema. A gente vai lhe dar ferramentas e instrumentos para você conseguir, junto, evoluir, né? Um dos pontos que a gente estava conversando antes aqui, muito legal, do seu caso, inclusive, é que você estava falando para mim, não, hoje eu fiz minha reposição, tô com uma idade e tal. Antigamente usar hormônio era deletério. Usar hormônio era um crime. Quem falasse era só bomba escondida em academia. Estou pouco me lixando para o que as pessoas acham, porque eu sou prova viva do que a ciência pode ajudar uma pessoa aos 57 anos de idade, com todo o vigor que eu tenho. Agora, eu me preparei para isso. Então, quando a pessoa me disser isso, eu me prove, porque a ciência me provou ao contrário e eu sou uma prova viva disso. Quer ver um dado que é desconhecido, que é muito pouco conhecido? Todos os estudos que saem hoje mostram que deficiência de testosterona, pessoas que têm deficiência de testosterona têm mais infarto e mais AVC. Que níveis de testosterona fisiológicos, independente da idade, tá? Eles são fator protetor para infarto e AVC. Claro. Assim como câncer de próstata. Então, assim, Eu fui vítima da ignorância da medicina, quando uma médica, que não vou citar, mas eu vou gravar aqui falando isso, que eu espero que ela veja e se arrependa, e que ela me disse que um dos motivos de eu ter tido uma trombose, e foi provado que foi ao contrário, que foi por excesso de esforço, era a testosterona. E eu passei 3 meses sem tomar e me senti um pedaço de lixo. Comecei a engordar, comecei a perder a vontade de fazer as coisas, e quando eu encontrei meu médico, eu falei, você é maluco? Ele me deu um estudo. Então, depois disso, eu não ouço mais nada, doutor. Eu ouço estudos da ciência, publicações de medicina, não que seja médico, viu, galera? Mas eu procuro profissionais que estejam atualizados, que saibam o que está acontecendo com as novas publicações, quais são as drogas, o que é que a ciência está... Quando uso o termo droga, em função da cultura bárbara imposta a todo mundo, que droga está ligada a uma perca de consciência de fazer loucuras, né, e não de se curar e de se estabelecer, né? Então, assim, isso faz com que eu esteja, assim, não muito preocupado. Acho que a ciência tem para me ajudar. Eu tive que passar por essa barreira. Eu entrei em andropausa. Andropausa é quando o homem entra na menopausa. Aos 39 anos de idade. Geneticamente, minha família tem deficiência de testosterona geneticamente. Eu fui fazer meus exames, olhei com andropausa. A primeira coisa que eu fiz, eu falei, não é possível, eu neguei. Não é possível. Não é possível. A negação é horrível. Né? Não é possível. 39 anos, não é possível. Aí, briguei, fui um médico no outro, tal. Pronto. Repus. Superei tudo isso que você falou. Sintomas de depressão, astenia, ganho de peso de forma abrupta. Consegui superar tudo isso que você falou. Uma leseira do... Agora, o que a gente não pode usar as drogas que houverem ou os mecanismos que houverem de maneira indiscriminada. Eu sempre fui acompanhado e acabei todo ano, estou em exames, o plano de saúde canta no centro, porque eu gasto esse plano de saúde, o que eu pago, doutor Daniel, eu tiro no ano, eu faço toda a bateria de exame, pode, ressonância é nós, tomografia, tamo junto, não sei o que, terceiro coração, bora.
tudo. Bota mapa, bota, entendeu? Não tô afim, colonoscopia, vamos. Não tô nessa para brincar. Tem que prevenir, né? A questão é prevenção, né? Então, isso faz com que... E aonde isso está associado ao nosso tratamento da obesidade? Então, por exemplo, eu tenho no consultório pessoas que chegam e falam assim, eu tô com sintomas de depressão, eu tô astênico, eu tô ganhando peso, eu fiz minha cirurgia bariátrica tem 5 anos e eu tô me sentindo mal. Tô gelado, tô frio. Vamos fazer exame? Vamos. Aí volta. Tem uma deficiência de testosterona associada. Tem alguma deficiência de vitamina que a gente precisa tratar. Então o tratamento clínico é que faz isso. Doutor, eu vou puxar um assunto aqui agora que ela é muito... Eu acho que vem muito da nossa discrepância social, da discrepância econômica, o lapso que separa quem são os pobres de quem possui dinheiro nesse país. E por incrível que pareça, a classe menos favorecida hoje, me corrija se eu estiver errado, está cada vez mais gorda. A classe menos favorecida está cada vez vivendo mal, comendo mal, porque o excesso de farinha branca que essas pessoas comem, quer seja com farinha, macarrão, bolacha, biscoitos, etc., estão trazendo a população pobre, que supostamente morreria de fome, não teria o que comer, a comer muito mal. Do mesmo jeito, um paradoxo que a sustentabilidade e os problemas do meio ambiente são muito causados pela pobreza. Porque se o cara não tem saneamento básico, não tem onde jogar o lixo, ele vai fazer o quê? Ele joga o plástico aonde? Ele não tem noção de onde está fazendo. Então, nós estamos com 2 grandes problemas que são totalmente vários ligados à pobreza. E hoje a gente tem um SUS hoje. O SUS absorve isso? Como é que está a cirurgia bariátrica? O governo absorve? Porque a gente está falando da população sem condições financeiras de pagar um plano de saúde ou peitar uma cirurgia bariátrica. Qualquer tipo de cirurgia não é uma coisa simples e requer, desde anestesia, até todo um processo que é dispendioso nesse Brasil. Como é que está essa classe inferior? E o que é que isso representa de rir? E como é que está esse negócio de operação do governo? Porque eu me lembro há pouco tempo atrás, quando eu falo há pouco tempo atrás, quando você está quase 60 anos, você tem 30 anos atrás, né? Você está achando que foi anteontem, mas tem tempo como a zoa. Que era uma loucura para fazer, entrar na fila da cirurgia bariátrica do SUS. Como é que está isso hoje? Porque é muito fácil você ter dinheiro e procurar o doutor Niel, excelente cirurgião, com mais de 700 cirurgias, doutor, quanto é, tome aquilo, sabe? E quem não pode? A resposta que eu vou lhe dar é, eu faço um apelo aos nossos entes públicos que olhem de uma forma mais carinhosa a obesidade. É um apelo que é feito, posto que hoje, na Bahia, nós temos o Hospital Edgar Santos, que é o Hospital das Clínicas, fazendo poucas cirurgias bariátricas, e nós temos o Hospital Municipal fazendo cirurgias bariátricas, né? A população da Bahia, hoje, são 8 milhões de habitantes, né? Então nós temos na Bahia em torno de 4 milhões e meio de pessoas acima do peso. Com indicação de cirurgia bariátrica, a gente tem mais ou menos 1 milhão de pessoas. Nossa Senhora. Essas pessoas, a incidência de convênio médico na Bahia gira em torno de 10%, 12%. Ou seja, se eu pegar desse 1 milhão, eu pego 100 mil pessoas. Eu tenho 900 mil pessoas que dependem do SUS para fazer seu tratamento de obesidade. E que estão dando, digamos assim, custos ao SUS com uma série de doenças associadas, né? Tem que dar da diabetes, tem a hipertensão, tem uma série de doenças que o SUS tem que tratar, e se fizesse isso... Exatamente. Então, o meu grande hoje apelo é, nós temos deputados, senadores e etc. que participaram em um momento de inúmeras campanhas de desnutrição. Então, nosso perfil populacional mudou. Hoje, nossa população sofre de sobrepeso e obesidade, e as políticas públicas, elas carecem de um olhar especial para esse público. Então, eu faço um apelo que nossos governantes desenvolvam linhas de tratamentos em obesidade, posto que nós estamos falando de um problema de saúde
pública. Até profiláticas, né? Nutricionistas explicando aos menos favorecidos o que é comer bem, né? Que comer bem não significa gastar. Porque se você prestar bem atenção, é muito mais caro você desembalar e tirar de saco do que você comprar. Se você compra batata doce, se você compra raiz, se você compra leguminosas, legumes, se você compra, sabe, oleaginosas, se você fizer um mix bem feito, você come bem sem estar gastando muito. Você comprar um pacote de biscoito custa R$10 para morrer. R$10 você compra quantas, não é verdade? Como os Estados Unidos, ano retrasado, estava aumentando. Como? Eles colocaram a agricultura familiar para merenda escolar. Então veja como vai na linha do que a gente está falando. Fala que a agricultura familiar, o cara vai pensar que é MST, né? Não, viu, cabeça? Metade da agricultura do Brasil é familiar, se você não sabe. Que a gente está falando? A gente está falando aquela pessoa que tem sua plantação, que tem a sua compra garantida pelo colégio, que vai dar uma alimentação nutricionalmente efetiva e o ecossistema funcionando. Né? Então, quando a gente fala de política pública, a gente não precisa falar única e exclusivamente de cirurgia bariátrica. A gente pode falar de meios de comunicação que incentivem... a cirurgia bariátrica, entre aspas. Exato. Ainda não tem jeito, né? A gente pode falar dos meios de comunicação, começando a colocar isso massivamente de forma educacional. A gente pode colocar leis, por exemplo, que deixem explícito que aquele alimento contém isso. Ou proibir os níveis de conservantes e flavorizantes e sucralose, etc, os alimentos. Meu pai trabalhou em uma multinacional. E isso que você falou da questão que os extremos, né? Os extremos, eles são mais obesos. Então, as pessoas de baixa renda ou alta renda é onde tem mais obesidade. Mas se você andar no supermercado, você vai observar que na altura do seu olho estão os alimentos mais calóricos. Isso é estudado. Sim. Doutor, a gente está chegando no final do programa e eu tenho que fazer essa pergunta, que é uma pergunta até muito mais você sabe o que significa Zeitgeist? Zeitgeist é um termo em alemão que não tem tradução para o português, que fala sobre o humor da época, os sinais dos tempos, o que é aquilo que culturalmente está tomando conta do tempo. Sei lá, artisticamente Zeitgeist, Anitta. Artisticamente Zeitgeist, Felipe Neto. E a gente tem uma coisa de um Zeitgeist agora que chama-se gordofobia. E todo esse processo de romantização, como se o excesso fosse algo bom, né? Aristóteles dizia, né, imite o virtudes, né? A virtude está no meio. Como é que isso atrapalha vocês? Gordo. Essa cultura de romantizar, eu sou gordo, estou bem, eu não fiz meus exames, estou ótimo. Como é, e a gente sabendo que isso trata de uma doença, que ela está fazendo isso por problemas psicológicos. Uma aceitação do que é ruim para poder ser. A gente passa do que a gente comentou no início da nossa entrevista. Não existe obesidade saudável. Então, nós não temos nada, nós médicos, profissionais médicos, pelo menos nós que tratamos com obesidade, relacionado à autoimagem. Dá uma raivinha das ondas, não? Você está querendo dizer que o pessoal está doente e fica, não, tá tudo certo, eu estou com 180 quilos. Olha quando vai aparecer aquele negócio, Mônica, tira lá do YouTube, que os caras vão me chamar de gordofóbico, vá. Aí a gente olha para o indivíduo e vê que, com a série de exames, que ele está doente. Mas nós não temos nada com relação à imagem. Nós temos com relação à saúde. Tá, vamos lá, a gente entende sobre a aceitação do indivíduo obeso, de um corpo obeso, isso a gente entende claramente, né? Direito de expressão de cada um, forma de entendimento de cada um. Mas se você me procura, enquanto profissional técnico médico, você me procura para um tratamento de uma doença. E aí, como profissional técnico, eu sou obrigado a lhe fazer uma série de exames e falar e comunicar, olha, para tratar a sua doença, você precisa seguir esse caminho, essa conduta. A escolha de tomar essa decisão
sobre ter o autocuidado perante a sua saúde é sua, não é do profissional. Então, inclusive no Instituto, um dos pontos que a gente trabalha muito é a gordofobia, porque o indivíduo obeso ele passa por alguns estigmas sociais importantes, né? Avião, entrar no carro, subir e descer, roupa. Exato. E é extremamente deletério a nível psicológico, né? Então, porque isso traz uma série de sequelas muito importantes, né? E que precisam ser tratadas. Então a gente não aceita a gordofobia, porém a gente presta de forma empática e cuidadosa cuidado a este indivíduo. Então vamos tratar a sua saúde, vamos esquecer a autoimagem e vamos tratar da sua saúde, é o que importa. Maravilha, muito obrigado, Dr. Daniel Proença, excelente entrevista. Espero que vocês, com essa série de entrevistas que a gente está fazendo sobre o problema da obesidade, comecem a entender o que é esse assunto, compreender que é uma doença que não tem cura, que precisa ser tratada de maneira muito disciplinar e com muita atenção. Esse foi mais uma Tarde Talks, lógico que o MED. Muito obrigado por estar com a gente, Dr. Daniel. Até a próxima. Muito obrigado, Dásio. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Não esqueçam, segue a gente lá, a Tarde Play. Vai lá, aciona o sininho para saber das coisas novas, curte e se inscreve no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.